Olá, eu espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma Escola de Servos, a aula 3, o servo e seu estilo de vida. Que nesse momento o Espírito Santo possa estar fluindo no nosso meio, que ele tenha a liberdade de nos ensinar, de nos instruir, de nos capacitar, de nos aperfeiçoar. Amém? Vida pública e vida privada. A vida pública e privada de um servo de Deus, ela tem que estar em perfeita harmonia. Charles Spurgeon, ele traz uma exortação que aos ministros que a se empenharem a fim de que o caráter pessoal se harmonize sobre todos os aspectos com o ministério que Deus lhes confiou. Ele nos desafia a esta analogia. Que nunca sejamos sacerdotes de Deus no altar e filhos de Belial fora das portas do tabernáculo. Não cabe a um servo, não cabe a uma pessoa que serve a Deus a hipocrisia. Talvez no mundo ela é muito bem-vinda e muitas vezes ela é até aceitável, né? A pessoa fala algo, ou ensina algo, ou compartilha algo, mas na sua vida pessoal não é tudo aquilo que ela diz ser, né? Não existe o equilíbrio, né? A hipocrisia. As pessoas hoje elas entram na vida pública, no mundo dos negócios, no mundo business, né, no mundo empresarial, elas obtêm sucesso nas suas profissões, mas não levam muitas vezes em consideração a sua vida privada. Ou seja, elas são muito bem sucedidas ou são até referências numa área, né, mas em outra, meu Deus, ou elas, a sua vida profissional são referenciais, são citadas muitas vezes na profissão que exercem, mas se for olhar a sua vida privada, meu Deus, parece a pessoa que fez isso, que dominou isso, que tem essa característica, que tem esse empenho, que tem esse gás nessa área, e olha essa área da vida dela, a vida pública, a vida privada dela, né? Olha a família, olha essa área em específica, né? Não existe um desequilíbrio, né? E muitas vezes o mundo ele não leva isso em consideração, né? Quantas pessoas que foram bem-sucedidas, que são referências mundiais em alguma área, principalmente no business, vamos dizer assim, e tu vai olhar a vida pessoal dessa pessoa, meu Deus, família desestruturada, e até, se a gente for analisar assim, meu Deus, é até meio que como é que eu vou te dizer? Meu Deus, como assim? Essa pessoa com todo esse gás, com toda, né, essa força e conseguiu ser referência nisso, e se tu for olhar essa vida dela nesse outro aspecto, meu Deus, não parece nem que estamos falando da mesma pessoa, né? Mas o mundo muitas vezes não leva isso em consideração. Em 1 Timóteo 4,16, Paulo fala assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo estabeleceu aqui uma prioridade, não só para Timóteo, mas para que todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que seguem no ministério, primeiro manter-se na linha, primeiro a sua vida está alinhada, e depois examinar a pregação e o ensino dos outros. Lá em 1 Tessalonicenses 4,7 fala assim, ó: não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ter uma vida santa. Que a vida pública e a vida particular dos ministros sejam santas diante do Senhor e dos homens. Em santidade e retidão. Santidade diante de Deus e retidão diante dos homens. Nunca diferente disso. Sejamos santos diante de Deus. E que diante dos homens sejamos retos, né? Sejamos irrepreensíveis, vamos assim se dizer. Qualificações de um servo. Os padrões, as condutas, o que se espera de um servo, não é uma doutrina particular, não é de uma igreja ou de outra. Não foi um pastor, não foi um líder humano que estipulou essa questão. É algo que o Senhor Jesus, o cabeça da igreja, estipulou os quesitos,
né, as qualificações, o que ele espera que um servo venha a ser. Ou seja, não é do nosso pastor, não é do nosso líder, não é de uma instituição em si. Não, é as qualificações que o próprio Jesus, que o cabeça da igreja, quer que os servos venham a ter. Essas qualificações, elas abrangem a conduta pessoal e o comportamento público sobre os quais a igreja não tem nenhuma autoridade, seja para alterar, seja para ignorar. Não cabe à igreja, não é da igreja em especial, é o que o Senhor Jesus espera, é o que o Senhor Jesus quer. Né? Vamos lá para alguma delas. Primeira característica, primeira qualidade, primeira qualificação que o Senhor Jesus quer, né? Respeitáveis. Sérios tanto no sentido mental quanto no caráter. Pessoas têm que ter essa qualidade. Gera naturalmente o respeito dos outros. Sendo assim, o servo é aquele que trata os assuntos com seriedade necessária. Ou seja, quando o assunto é sério, tratar com seriedade. Tratar como ele tem que ser tratado. Né? Tanto no aspecto institucional, de igreja, quanto no pessoal, quanto na sociedade, quanto no social. Né? Então, ser um servo respeitável, ser uma pessoa respeitável, não levar as coisas na brincadeira, vamos assim se dizer. Né? Segundo aspecto, não cobiçosos de sordida ganância. Nesse capítulo, lá em Timóteo 1,7, Tito 1,7, desculpa, cobiçosos de sordida ganância significa ganho desonesto ou cobiça pelo dinheiro. Não ser a pessoa que busca o ganho por qualquer coisa, né? Não importa se vai vir honestamente ou se não vai vir. Eu quero o ganho, né? Cobiça pelo dinheiro. Pessoa que quer. E a pessoa não deve ter a expectativa, o quesito para um servo, não deve ter essa característica, né? Uma vida irrepreensível. Um servo, ele precisa ter uma vida irrepreensível. 1 Timóteo 2, não só vivendo de maneira a não merecer ser repreendido, mas sendo de fato sem repreensão. Ser irrepreensível significa não ter nada em sua vida que Satanás ou qualquer outra pessoa possa se valer para atacá-lo ou censurá-lo. Ser uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, né, diante de Deus e diante dos homens. Né? Ser uma pessoa irrepreensível. Né? Ser um exemplo a ser seguido. Né? Isso é essa é uma das características que um servo tem que ter, um servo tem que ser. Né? É viver uma vida como convém a santos. Efésios 5:3 também fala sobre isso. Não permitindo que os pecados, não permitindo que doutrina do mundo, né, que situações de mundo venham entrar na nossa vida. O ser realmente uma pessoa irrepreensível e santa diante de Deus. Casamento e família exemplares. Ser referência, que a nossa família, que a família do servo seja uma família referência. Né? Que o seu casamento, que a sua criação de filhos, que a sua casa, que a forma com que se lida com o seu cônjuge, né, seja guiada à luz da palavra. Muitas vezes as pessoas, hoje elas têm problema com referencial. Né? E as pessoas olham um cristão e querem ver algo diferente em nós, diferente com a conduta do mundo. Se eu tiver um casamento parecido com o que o mundo tem, que diferença faz eu ser cristão? Né? Então, que o casamento, que a vida familiar, que a forma com que é conduzido a criação dos filhos venha a ser realmente segundo os padrões da Bíblia, segundo os ensinamentos cristãos. Vivemos processos, né? Sabemos que cada um tem sua criação, principalmente quando casa e vem duas criações diferentes, dois estilos de vida diferentes, duas formas de ver o mundo diferente, mas que possamos entender que a nossa vida tem que ser regida pelos princípios de Deus, que a forma com que conduzimos a nossa vida, ela tem que ser dirigida e regida pelos princípios de Deus, não por aquilo que talvez eu tenha sido ensinado. Talvez meu pai me ensinou aquilo que ele aprendeu, e para ele é certo, mas hoje eu me converti. E se o que o meu pai me ensinou, dentro de uma criação de família, dentro de como tratar minha esposa, dentro de como tratar um filho, não está à luz da palavra, eu não devo seguir. Eu não devo seguir os
os princípios que eu aprendi, se esses princípios não são os que estão na Bíblia. Né? Então, se viver uma vida, ter uma família, né, gerir a minha família, se eu sou homem, ser o cabeça da minha casa, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Temperante. A palavra no grego transmite a ideia do estilo abstinente que os bispos devem levar, tendo o significado de evitar intoxicação. Qualquer coisa. Né? Evitar intoxicação em todas as áreas, não somente alcoólica. Né? Temperante. Eu acabei de falar temperante. Sóbrio. Essa palavra significa prudente e disciplinado. Que o ministro ele deve ser capaz de exercer juízo correto, mesmo em tempo difícil. Ou seja, ser sóbrio, né? Ter temperança, ser constante. Né? Tá passando por um momento ruim, tá passando por uma situação difícil, né? Ser aquela pessoa sóbria, pessoa temperante, que consegue enfrentar isso, que consegue servir, que consegue gerir as coisas da forma como tem que ser gerida. Né? Possui pensamentos claros, prioridades. Né? Muitas vezes, fazer o que tem que ser feito, não o que quer fazer. Né? Muitas vezes não quer servir, muitas vezes não quer exercer algo, muitas vezes não está agradável para aquele momento fazer aquilo. Mas a pessoa sóbria, a pessoa temperante, que ela vai fazer o que tem que ser feito, não o que ela quer muitas vezes fazer. Né? Ter os pensamentos alinhados. Modesto, digno, bem comportado, sereno. Um líder espiritual não deve viver uma vida caótica, mas sim de forma ordenada, desde que seu trabalho envolva boa administração, suspensão, organização, prioridades bem estabelecidas. Se a pessoa que tem a vida equilibrada, né? Hospitaleiro. Receber as pessoas. O contexto, a igreja primitiva, né? As igrejas eram nas casas. As pessoas recebiam os profetas itinerantes, recebiam as ministrações na casa, recebiam as pessoas, e a forma com que nós recebemos as pessoas, a forma com que nós cuidamos das pessoas, fala muito a respeito de nós. Então, que sejamos pessoas hospitaleiras, que podemos servir as pessoas na nossa casa, podemos receber as pessoas na nossa casa. Hoje temos os GRs, né? Que muitos abram a sua casa para que venha acontecer um GR, é uma das formas, né, de ser uma pessoa hospitaleira. Apto para ensinar, conhecer da Bíblia, buscar mais sobre Deus, né, e repassar isso. Né? De uma palavra, de uma só palavra, não de língua dupla, insincero. Paulo está exortando para que não está falando aqui de fofoca, está falando assim daquela pessoa que diante de uma pessoa ou de um grupo fala algo, daqui a pouquinho no outro grupo ela fala outro assunto, ou seja, ela está meio que manipulando, pode até parecer aquela pessoa que é pacífica, pacificadora, né? A pessoa diplomática, mas não, a pessoa tem que ser. Nesse grupo é isso, nesse outro grupo também. Né? Se a pessoa não é uma palavra só, não ir de acordo com alguns interesses, não ir de acordo com algumas coisas que para esse grupo, se eu falar isso, talvez eu vou magoar, talvez eu vou até encobrir um pouco esse princípio aqui, porque né, talvez vai deixar eles meio tristes. Não. O princípio fala que é isso. No outro também. Né? Não ser o politicamente correto. Quando o assunto é algo da parte de Deus, quando o assunto estamos falando de Deus, nós não estamos falando sobre nós. Nós estamos falando daquilo que nós pensamos, mas sim aquilo que o Senhor Jesus pensa, mas sim aquilo que o Senhor Jesus quer. Amém? Características negativas. 1 Timóteo 3, do 3 ao 6, a palavra fala algumas coisas, né? E a palavra de Deus ela é clara a respeito do que o ministro deve evitar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não contencioso, não avarento, não neófito. Quando se considera toda a Escritura, é inconcebível que os membros da igreja usem a expressão não dada ao vinho para ensinar a beber socialmente.
muitas pessoas usam não dado ao vinho, não, mas assim, não pode ser aquela pessoa que enche a cara. Não, não dado ao vinho é não dado ao vinho, né? Principalmente quando a pessoa é servo, a pessoa é referência, né? É um assunto muito particular, né? Mas se tratando da pessoa que é serva, não dado ao vinho é não dado ao vinho, né? Não tem meio termo nesse sentido. Não espancador, quer dizer não contencioso, não violento, né? Considerando a exemplo terreno de nosso Senhor, parece estranho pensar que um servo se preocupe com briga. Quando aos maus tratos à mulher, Paulo escreve, mas a fornicação, a toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Não há lugar no ministério para uma pessoa com tal falta de controle. Ou seja, maltratar ou espancar uma esposa, ou quanto mais brigar, né? Então não dá da briga e nem a espancamento, né? Não contencioso tem o sentido de não dar altercações, ou seja, não ser aquela pessoa encrenqueira. O não contencioso é não ser encrenqueiro, não ser pessoa que espalha, que o negócio é fazer agito, né? Vamos resumir assim, não ser o agitador, né? Não estou dizendo não ser a pessoa o agitador não no sentido de perfil comportamental. Eu quero dizer não ser aquela pessoa encrenqueira, né? Que o negócio é jogar a bomba ali e vazar, né? Ser uma pessoa pacificadora, né? O temperamento irradiço não contribui para um ministério longo. Sabe, toda hora a pessoa levantando intriga, toda hora a pessoa levantando contenda, toda hora a pessoa levantando situações que fazem com que pessoas brigam com pessoas. Imagina a contenda que dá tudo isso. Né? Não cobiçoso de torpe ganância. Isso é de sordida ganância, de lucro desonesto. Paulo ensinou que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie, de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor. Né? O modo como o dinheiro é usado determina se é torpe ganância. A forma com que eu uso o dinheiro, a forma com que eu administro, a forma com que eu estou gerindo ele. Né? O servo que busca lucro desonesto corrompe o ofício e o chamado. Ou seja, lucro acima de qualquer coisa. Dinheiro, lucro é o mais importante, não importa como eu vou ter. Isso aí é uma característica negativa. Né? Não há quantia de dinheiro que valha o ministério e o nosso destino eterno. Não existe preço. Não existe preço para um ministério cumprido. Não existe preço para a nossa eternidade com o Senhor. Então, não existe. Pode ser todo o dinheiro do mundo, é insignificante. Né? Características positivas a serem nutridas. Apto para ensinar. Quantas coisas que eu não conhecia sobre Bíblia, mesmo sendo de um lar católico, mesmo sendo uma pessoa que cumpriu todos os quesitos na criação cristã católica, eu não conhecia da Bíblia. Se eu não tivesse alguém para me ensinar, um servo para me ensinar, a minha mente seria mais cativa. Então houve um boom na minha mentalidade. Por quê? Porque teve alguém apto a me ensinar. Então, a característica a ser nutrida de um servo é realmente conhecer mais sobre Deus, é buscar mais sobre a Bíblia. Sabe, quando tu vai em algum lugar, ou uma palestra, ou né, ver um vídeo no YouTube, algum tutorial, coisa tipo de uma coisa que tu sabe, já é mestre naquilo, ou já é um bom entendedor sobre aquilo, você não dá muito interesse, porque já sabe o processo, como instalar um chuveiro, mas eu sou eletricista. Não faz sentido, né? Se o cara não tiver um conteúdo que te prenda, alguma coisa a mais, você não vai dar credibilidade para aquilo. Por quê? Porque você já conhece mais. Então que o servo ele busca conhecer mais de Deus, conhecer mais sobre a palavra para que ele possa ensinar, ser apto a ensinar. Uma forma de atrair as pessoas é tendo conteúdo
né, conseguindo passar isso para elas, né, gerando o desejo delas de querer mais, porque você tem um conhecimento sobre. Né? Bom testemunho dos de fora da igreja. Ser uma pessoa bem vista na sociedade e cumprir nossas obrigações como cidadão. Muitas pessoas batem no peito e falam, né? Ah, eu sou assim, eu sou assado. E não. Cara, particularmente, Juliano falando, não está cumprindo mais que a nossa obrigação. Mas é o mínimo que um servo de Deus tem que fazer é cumprir as suas obrigações dentro da sociedade. Questão financeira, questão social, né? uma ajuda social, as obrigações como um cidadão. A gente não deve nos gabar por isso. Por quê? Porque é o mínimo que nós temos que fazer. Está na legislação, está na lei. Né? Tem coisa que está na lei, então não tem eu sou diferente porque eu faço. Mas nós como servos, mas um servo, é meio que obrigação isso. Né? Temos que cumprir nossas obrigações na sociedade. As pessoas têm que olhar para nós e não só ver aquilo que a gente diz que a gente é. As pessoas têm que olhar para nós e ver assim, nossa, essa pessoa tem um caráter. Essa pessoa é confiável. Essa pessoa cumpre o que ela fala. Eu posso negociar com essa pessoa. Ela errou, mas ela veio aqui e consertou. Ela fez, mas olha só, ela veio aqui e assumiu o que fez. Né? Olha só a conduta dela nessa área, olha a conduta dela naquela outra área, que a gente seja um referencial para as pessoas. Né? E não tem como ser um referencial para as pessoas não cumprindo o nosso papel junto à sociedade. Nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Né? Imagina, o Juliano foi lá, fez algo para um cliente. Eu tenho uma empresa, fiz algo para o meu cliente, sacanei meu cliente. Disse que não ia dar garantia para ele, disse que não... Fiz alguma coisa que desagradasse meu cliente. Domingo no culto, Teu lá, ajudando no diaconato, na recepção. Faltou alguém, estou ajudando lá, chega esse cliente. Primeira vez na igreja. A mulher 1 ano orando a Deus, para que o marido dela pudesse ir na igreja. Quem é a primeira pessoa que recebe ele? O Juliano. O cara que semana passada enganou ele. Olha isso. Imagina a impressão que essa pessoa vai ter da igreja, vai ter de Deus, vai ter de crente. Então é muito importante que um servo venha ter uma vida íntegra na sociedade. O que as pessoas falarem de nós, né, vai refletir muitas vezes na pessoa ir ou se envolver ou não com a igreja, se envolver ou não com Deus. Então existe uma responsabilidade. Afinal de contas, hoje nós somos a Bíblia que as pessoas leem. A nossa vida, né, fala muito mais do Deus que a gente serve. Porque as pessoas entendem que as pessoas não têm discernimento espiritual. As pessoas não conhecem sobre a questão espiritual. Então, enquanto nós oramos, muitas vezes não faz diferença para uma pessoa que é do mundo. O que vai fazer diferença para ela? Eu marcar um compromisso com essa pessoa e cumprir. Eu dizer que eu vou pagar tal dia e pagar. Ou se eu não puder, eu dar uma satisfação. Eu prometer algo e cumprir. Né? Eu ter um caráter reto, ter um caráter íntegro. O propósito que não é acusar ninguém. Meu Deus, eu não tenho, não sou a quarta pessoa da Trindade. Mas que nós servos, podemos ser pessoas que venham ser irrepreensíveis na sociedade. Que as pessoas possam olhar para nós e possam ver, uau, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Porque ele prometeu e cumpriu. Porque ele falou que ia fazer e fez. Ou falou que não ia fazer e não fez. Sabe, que as pessoas possam olhar para nós e possam ver o testemunho de Cristo em nós. E que talvez a forma como nós conduzimos a nossa vida seja uma pulguinha atrás da orelha daquela pessoa para ela pensar assim, opa, tem algo diferente nessa pessoa. Eu quero algo a mais que ela tem. E aí ela ter encontro com Cristo, aí ela ter uma experiência com o Senhor Jesus. Que nós possamos viver a plenitude de Deus para nossas vidas. Que a gente possa viver o extraordinário de Deus para nossas vidas. Eu creio que nós sejamos servos irrepreensíveis. E que a nossa vida venha a ser um referencial para as pessoas. Amém? Essa é a aula de hoje. Se eu posso estar te abençoando. Nos vemos na nossa reunião online.
Um abraço, um beijo no coração e Deus te abençoe.